Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez e eu quero convidar você a participar conosco desse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Estamos falando aqui diretamente do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. Eu sou o pastor Sidney, eu quero convidar você, a sua família, para que possa estar junto conosco, meditando na palavra do Senhor nesse momento. Quero convidar você que está daí do outro lado. Eu sei que você está na sua casa, no conforto do seu lar, e esse conforto muitas vezes pode tirar a sua atenção desse momento tão precioso que é a meditação da palavra do Senhor. Estamos ainda com algumas restrições, mas Deus tem nos dado a oportunidade de usar da internet, de usar da tecnologia para podermos sermos alimentados pela palavra do Senhor. Por isso, eu quero convidar você aí na sua casa, para que você possa estar acompanhando a leitura comigo, do Salmo 146, Salmo de número 146, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. O texto sagrado diz o seguinte: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. É esse Deus que reina para sempre, de geração em geração, que eu quero convidar você a adorá-lo nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo. Que a mão poderosa do Senhor possa estar aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Vamos falar com Deus, logo após iremos cantar uma canção e em seguida meditaremos na palavra do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui e agradecemos ao Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã na nossa vida. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Pedimos ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração nessa oportunidade, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado e que possamos bem dizer o teu santo nome, através das canções, das orações, através, ó Pai, da meditação da tua palavra. Deus, fale conosco, fale com cada irmão, ó Deus, que tiver acesso a esse vídeo, a essa gravação, que o seu Santo Espírito possa falar ao coração nesse momento. É o que pedimos, é o que oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesta manhã, nós estaremos cantando ao Senhor, que nós adoramos, bendizemos e louvamos a Ele. Estaremos dizendo a Ele que nós nos reunimos aqui, mesmo à distância. Estamos nesse vídeo, neste momento, para dizer o quão grande nosso Deus é e dar o louvor devido a Ele. Por isso, cantemos ao Senhor, Jesus em tua presença.
tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Senhor, estamos aqui, mesmo separados geograficamente, mas unidos na mesma fé, na mesma esperança, no nosso Cristo, naquele que é o nosso Salvador. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou melhor, também, se você quiser abrir aí na sua casa, para você acompanhar, ou então você esteja nos acompanhando a leitura aí da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, o capítulo 9, a partir do verso 14, do verso 14 até o verso de número 28. Nós estamos meditando, no livro de Marcos e estamos aí então no capítulo 9. A última vez que tivemos falando aí a primeira parte no Monte da Transfiguração. E hoje, se assim Deus nos permitir, nós estaremos lendo mais essa porção do capítulo 9 e em seguida meditando nesse texto. Diz assim o texto, Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao verso de número 28, a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutir com eles? E um dentre a multidão respondeu,
Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que eu expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se e espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, e por si só ela já tem poder para falar ao nosso coração. Mas agora que iremos meditá-la, nós pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração, é o que te pedimos, que o Senhor abra a mente, abra o nosso coração e nos dê o entendimento. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos e amigos, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos alguns contrastes muito interessantes, né? No Antigo Testamento, por exemplo, encontramos Elias, um homem de Deus que no alto do Monte Carmelo desafiou os profetas de Baal. Elias propôs para os profetas de Baal o seguinte: nós vamos clamar a Deus, e o Deus que responder, este então será o Deus verdadeiro. Então, os profetas de Baal aceitou o desafio, marcaram o dia, marcaram a hora, e lá estavam eles no Monte Carmelo. E os profetas de Baal então começaram a clamar ao seu Deus. E o texto sagrado vai dizer para nós que eles gritavam, que eles se cortaram, e nada do Deus deles responder. Chegando a época então do profeta Elias, ele mandou que jogasse água sobre o altar, onde ele iria oferecer o sacrifício, que jogasse água, não pouca água, muita água. O texto vai dizer que a água jorrava pelo altar que ele havia construído para oferecer ao Deus. E o texto também vai nos informar que ele não gritou, que ele não se cortou, que ele não se esbravejou, ele simplesmente falou com Deus e desceu fogo do céu, queimando toda aquela lenha, queimando toda aquela oferta que estava sendo oferecida. Aí então Deus respondeu com fogo, mostrando então que Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Deus todo verdadeiro. Veja então, querido, que o Senhor se revelou a Elias de maneira poderosa, santa, gloriosa. Mas logo em seguida, Elias ele passa por uma experiência difícil. Diante da perseguição do rei do rei Acabe e da rainha Jezabel, Elias se sentiu desanimado, com medo. Ele caminhou rumo ao deserto,
pois entendia ele que todo o povo havia abandonado o caminho do Senhor, que os profetas tinham sido mortos por Acabe e por Jezabel, e que ficara somente ele. Elias, se mostrando então decepcionado, ele pediu para si a morte. Ele estava sem esperança, ele não via esperança para a nação, para com o povo de Israel, ele não via esperança para com o seu próprio ministério. E então, queridos, veja que contraste. A experiência de Elias no Monte Carmelo, sendo respondido pelo Senhor com fogo a olho nu, e a experiência de Elias caminhando rumo ao deserto, frustrado, sem esperança, cabisbaixo, com coisa que tudo havia acabado. Meus irmãos, mas eu quero dizer para você e para mim, que no meio desses contrastes, o Senhor nos dá razões para termos esperança. Em meio, tantas dificuldades que nós estamos vivendo, o Senhor nos dá razões para termos esperança. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler narra uma experiência que também envolvia um contraste muito grande. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver, que os discípulos do Senhor estavam ali com Cristo no alto do monte da transfiguração, estavam ali com Jesus, vendo o brilho de Jesus, a glória de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus. Eles acabaram de ver Elias, a Moisés, eles estavam vendo ali que tudo se cumpria na pessoa, na vida bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória era tanta, a paz ali era tão grande, que Pedro queria permanecer ali no monte com o Senhor Jesus. Estava ali tudo muito perfeito, tudo maravilhoso, tudo glorioso. Os discípulos contemplando, ali no monte da transfiguração, tomados assim de uma paz, tomados assim pela comunhão do Senhor. Mas ao descer ao monte, encontraram uma realidade totalmente diferente do que eles estavam vivenciando no alto do monte. Quando eles descem, eles deparam com outra realidade, totalmente diferente, totalmente adversa, porque eles encontram um pai, um jovem, que desde a infância estava sendo escravizado pelo demônio, que ora tentava lançá-lo no fogo para matá-lo, ora tentava jogá-lo na água. Nós temos aqui também um pai aflito, que vendo o seu filho sofrer à beira da morte. Nós temos aqui uma igreja que está representada aqui pelos discípulos, inoperante e sem força para resolver aquela situação. Veja então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que contraste. Mas no meio deste contraste, o Senhor Jesus apresenta razões para termos esperança. Queridos, eu e você e eu, nós vivemos contrastes semelhantes diariamente. Contrastes de que estamos na igreja, falando da palavra do Senhor, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, vivendo um momento de paz e comunhão com o Senhor, mas ao sairmos da igreja, encontramos sofrimentos, encontramos injustiças, encontramos males, pandemia, qual nós estamos vivendo. Mas, queridos, no meio desses contrastes, entre céu e terra, entre mundo e a glória de Deus, mesmo nesses contrastes, nasce esperança, porque Jesus nos dá razões para termos esperanças. E dito isso, eu quero convidar você, meu querido, a meditar comigo sobre esse tema. Jesus, a razão para termos esperança. Jesus é a razão para termos esperança. E aqui, nesse texto, nós encontramos
Jesus mostrando essas razões para mim e para você, para que nós possamos ter esperança. E a primeira razão porque Jesus é a nossa esperança, é porque Ele é a esperança para uma geração sofrida. Jesus é a esperança de uma geração sofrida. Se você olhar novamente os versos 14 até o verso de número 19, é justamente isso que vai narrar para mim, que vai narrar para você. Meu querido, a geração daquela época era uma geração sofrida, e não é diferente com a geração dos nossos dias, que também é uma geração sofrida. Uma geração sofrida porque foi criada para a glória de Deus, mas tem experimentado a miséria devido ao seu distanciamento de Deus, devido à sua desobediência a Deus. Lá no Éden havia glória, porque o Senhor Deus passeava no jardim. Pedro viu a face de Jesus, a glória de Deus, mas o Pai, lá no monte, mas melhor dizendo, o Pai, no pé do monte, olhou para a face do Filho de Deus e não conseguiu contemplar isso. O Filho, ou melhor, o Pai lá no monte, olhou na face de seu Filho e viu aquela miséria. Olha que contraste. Os discípulos contemplando a glória de Deus, lá no alto do monte, e o Pai contemplando a miséria do Filho, que estava sendo escravizado pelos demônios na vida do seu filho. Queridos, neste mundo, nós contemplamos a glória de Deus, mas também contemplamos a miséria ao nosso lado. Pessoas que sofrem, pessoas que são escravizadas pelos seus pecados, pessoas que são maltratadas pelo inimigo, pessoas que são abatidas pelas tribulações e sofrimentos dessa vida, gente sofrida, gente que não tem esperança, gente que até outro dia ou até outro momento na sua vida experimentou da glória de Deus, das manifestações da graça do Senhor, mas por algum momento hoje vive sofrido, vive nesse momento de desesperança. Uma geração sofrida, porque foi criada para viver a verdade, para andar nos caminhos do Senhor, mas foi seduzida pela mentira. Desde o princípio, Deus criou o ser humano para viver a verdade, para viver dirigido pela palavra dEle, para andar no caminho da verdade, porém entrou o inimigo com a mentira, prometendo uma felicidade sem Deus, uma felicidade sem a presença de Deus na vida. E o homem então caiu. E esta mentira, infelizmente, tem seduzido tantas pessoas em nossos dias, que acham que pode encontrar a felicidade sem Deus, que pode encontrar a felicidade no mundo, no dinheiro, nos prazeres desse mundo, nos pecados, nas lascívias, do bom e do melhor, do prazer da carne. Querido, o inimigo continua seduzindo essa gente sofrida, essa gente que caminha, que marcha cada dia mais aos passos largos para a perdição eterna. Aquele pai viu o sofrimento do seu filho, e a evidência que ninguém pode encontrar a verdadeira felicidade sem Deus. A felicidade que o mundo propõe para as pessoas é uma felicidade mentirosa, enganosa, é um engodo, porque aquela felicidade só é passageira, é momentânea, mas a felicidade que o Senhor oferece para aqueles que são tementes a Ti, que é temente a Ele, elas são perpétuas, elas são permanentes na vida daquele que teme ao Senhor. Quando nós olhamos para a vida daquele jovem, nós vemos que quem agia sobre a vida daquele jovem era o demônio. O demônio não pode trazer felicidade.
é porque ele maltrata, ele humilha as pessoas, ele destrói as famílias, ele rouba a esperança. Como o próprio Cristo diz, que ele veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vivia assim aquela família, sem esperança, destruída por aquilo que o inimigo estava fazendo na vida daquele jovem. Uma geração sofrida naqueles dias, uma geração sofrida nos nossos dias, uma geração, querido, que foi criado para viver, mas infelizmente tem experimentado a morte. Os discípulos viram no Monte da Transfiguração a verdadeira vida com Jesus. No Monte da Transfiguração, eles viram o triunfo, a paz, a comunhão, a felicidade de estar na presença de Deus. Eles viram, a vida vencendo a morte, porque eles viram Moisés, eles viram Elias. E a morte não foi suficiente para vencer Moisés, para vencer Elias. A morte não tem um poder para vencer aquele que está sentado no trono, que reina eternamente, como nós lemos no Salmo no início. Entretanto, queridos, eles desceram o monte e encontraram ali um pai sofrendo, porque o seu filho estava próximo da morte, porque o inimigo estava ali escravizando aquela criança. E aquele pai certamente não podia dormir tranquilamente. Aquele pai não sofria porque percebia que a morte se avizinhava à sua família, o seu lar. Ah, meus irmãos, vivemos uma geração tão sofrida, uma geração que tem experimentado a miséria, a mentira, a morte. É uma geração sofrida que foi criada para viver em paz, mas infelizmente experimenta aflição. No alto do monte da transfiguração, os discípulos se alimentaram da verdadeira paz, da presença do Senhor, tanto que Pedro não queria voltar, queria fazer tendas ali para permanecer ali, porque ali havia a verdadeira paz que inundava a sua alma, que ele não queria perder aquela experiência tão gloriosa, tão maravilhosa, ele queria permanecer ali. Mas quando descem do monte, encontram um pai que não sabia o que significava paz, um pai aflito, um pai em sofrimento, um pai em desespero, uma geração sofrida. Mas no meio desse contraste da transfiguração e da realidade no pé do monte, no meio desse contraste, nós achamos razões para sermos nutridos pela esperança, porque Jesus nos dá esse motivo. Se você olhar essa geração sofrida, que estava sofrendo, quando nós lemos o verso 19, o texto diz para mim e para você: então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E eles trouxeram aquele menino. E quando aquele menino chegou à presença de Jesus, as coisas foram transformadas, foram mudadas. Querido, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas uma coisa eu sei: Jesus é a esperança para você que está sofrendo por um casamento que está falindo, você que está sofrendo porque está sem emprego, você que está padecendo nos seus pecados, nos seus vícios, você que não consegue ver uma luz no fim do túnel, há esperança para você que está sofrendo, querido. Receba Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, e você vai ver as coisas mudando, transformando, para a honra e para a glória do Senhor na sua vida.
Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança, como nós lemos lá no Salmo. Ele ama, Ele abre os olhos dos cegos, Ele levanta a alma abatida, Ele traz vida àqueles que estão mortos. Mas a segunda razão que eu vejo aqui nesse texto, meu irmão, que Jesus é a nossa esperança, porque Ele é a esperança de uma geração sofrida, como a nossa que nós estamos vivendo. Mas Jesus também, em segundo lugar, é a esperança de uma geração desprovida. Do verso 20 até o verso de número 27, ele vai narrar para nós que aquela geração não era apenas sofrida, era também desprovida de recursos. Não havia naquela geração recursos para resolver os seus problemas, as suas aflições, não tinham. Muitas vezes na sua vida, na minha vida também, não temos recursos para resolver as situações, os problemas que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, já vai fazer um ano que nós estamos vivendo nessa pandemia, e até hoje eles não conseguiram criar uma vacina, criar um remédio, criar um antídoto para combater isso. Nós estamos vivendo esse tempo de incerto, sem saber o que vai ser. Queridos, nós estamos desprovidos. Quantas situações nós passamos, que nós nos vemos com as mãos atadas, sem poder fazer nada para resolver aquele problema que nós estamos vivenciando. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que o pai também tem sobre si a responsabilidade de ser o protetor, o provedor da sua casa. O pai tem a alegria de ver os filhos crescerem com saúde, de ver a paz na sua família. Porém, aquele pai, ele não sabia, ele não conhecia essas realidades, porque ele não tinha a capacidade de resolver o problema, de ser o provedor, de ser o protetor, de guardar a sua família. Ele estava ali vendo o seu filho gradativamente sendo morto, sendo destruída, a sua família sendo arruinada. Ele estava totalmente desprovido de recursos para resolver aquele problema. Veja que o primeiro personagem que eu estou te apresentando, ele não tinha condição ali para resolver o problema do seu filho. O segundo personagem que eu te apresento nesse texto é o jovem, aquele jovem possesso por aquele espírito maligno. Também não tinha nada que ele podia fazer, ele não tinha poder para vencer o inimigo, ele não tinha recursos para sair daquela situação, ele era um verdadeiro sofredor, era um verdadeiro escravo. Ah, meus queridos, vivemos nessa geração desprovida de poder. E aí olhamos para o texto e vemos um terceiro grupo de pessoas, um terceiro personagem, que são os discípulos do Mestre, que hoje representa a mim e a você, que é a igreja do Senhor. Às vezes nós olhamos para a igreja e vemos que a igreja é a solução. Mas quando aquele pai recorre aos discípulos, os discípulos se mostram desprovidos de recursos para ajudar aquele pai, desprovido de recursos para ajudar aquele jovem. Queridos, e assim é na minha vida e na sua vida. Quantas coisas nós gostaríamos de mudar, quantas pessoas gostaríamos de ajudar, quantas situações na nossa vida nós gostaríamos de vê-las transformadas, de vê-las passando por transformações. Mas infelizmente, não existe em nós um poder inerente, nem como pai, nem como mãe, nem como filho, nem como igreja. Não existe poder inerente, poder nosso capaz de mudar, de transformar a situação, ou uma situação. Mas graças a Deus, que existe esse contraste glorioso
Existe terra, mas também existe céu. Existe mundo, mas também existe o céu. Nós estamos vivendo nesse mundo de contrastes. Existe pessoas sofrendo ao pé do monte, mas existe também um monte da transfiguração. E no meio desse contraste, Deus se revela. Deus se revela através de Cristo, sendo a nossa esperança. E nele temos a esperança para uma geração que é sofrida, para uma geração desprovida. Deus se revela através de Cristo como a esperança para os perdidos, como esperança para aqueles que estão mortos espiritualmente, é como esperança para aqueles que estão desprovidos de uma esperança. Aqui encontramos, queridos, a intervenção de Deus para essa geração. Nós lemos lá no salmo inicial que uns, eles confiam em príncipes, mas quando esses morrem, ali termina todos os seus desígnios. E ele vai dizer: bem-aventurado aquele que confia no Deus de Jacó. Queridos, quantas pessoas têm confiado nesse momento de incerteza em pessoas e têm ficado aí desprovido. Mas nós devemos confiar no Senhor. O Senhor propõe na pessoa de Jesus ser o nosso Salvador, trabalhar os nossos corações, mudar o nosso interior, salvar as nossas vidas, nos tornar justos diante do Senhor, nos levantando, porque o Senhor levanta o caído, Ele salva o perdido e Ele socorre o aflito. É isso que nós achamos nesse texto bíblico. É isso que nós encontramos aqui. Um jovem que era lançado, ora no fogo, ora na água, que era jogado em terra, que esbravejava, que revolvia, que se espumava, que fazia tudo isso. Um jovem sofredor, um pai sofredor, mas que foram alcançados pela graça do Senhor. Um jovem que foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Poder demoníaco, ele veio para matar, para destruir, para roubar, para assolar as pessoas. Não tem capacidade, todo esse poder demoníaco, ele não tem capacidade de resistir à presença poderosa, amorosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus chega nas nossas vidas, Ele chega para libertar, para restaurar, para transformar, para mudar. Querido, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu posso dizer, posso garantir para você, que Jesus é a sua esperança, é a minha, é a sua, é a nossa esperança. Quero concluir dizendo para você que aquele jovem foi devolvido ao seu pai com saúde, em perfeito estado. Como diz aí o versículo de número 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Querido, eu não sei como você está vivendo, o que você está sofrendo, o que você está passando nesse momento de pandemia, nesse momento que muitas igrejas estão com as programações reduzidas. Infelizmente, as pessoas têm entrado num loop aí de esfriamento. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a sua esperança. Aquele pai aflito e sofredor, a partir do momento que teve aquele encontro com Jesus, conheceu o que é alegria, o que é paz no relacionamento com seu filho, com a sua família. No meio destes contrastes, o Senhor Jesus nos dá razões para termos esperança. Porque essa geração sofrida,
esse sofrimento que nós estamos vivendo, essa geração sofrida e desprovida, ela é socorrida pela presença do Senhor. Ela é socorrida pelo Evangelho, e é essa presença de Deus que restaura as nossas vidas. Eu e você também, nós somos divinamente socorridos. O Senhor Jesus chamou os discípulos e mostrou que eles deveriam orar e jejuar, que eles seriam instrumentos de Deus nesse mundo. O Senhor Jesus nos colocou as nossas mãos, as nossas vidas, para sermos instrumento dele neste mundo. E nós, como igreja, somos socorridos pelo Senhor. O Senhor Jesus, antes de voltar ao Pai, depois de sua ressurreição, ele disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, ele caminha com o seu povo. O Espírito Santo, ele está presente na vida da igreja, por isso nós podemos anunciar o Evangelho, anunciarmos o reino de Deus, por isso nós podemos falar da esperança em um mundo, em uma geração perdida, é uma geração caída, é uma geração sofrida. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para mim e para você. A primeira aplicação que eu quero trazer para mim, para você que está aí do outro lado, é que em meio ao sofrimento, que você possa crer que Jesus é a solução, é a esperança para a resolução dos seus problemas. Aquele jovem nada podia fazer para resolver o seu problema. Aquele pai nada podia fazer para resolver o problema daquele filho. Os discípulos também não puderam resolver o problema daquele garoto. Mas a presença de Jesus, ali, naquele lugar, na vida daquele jovem, mudou toda a história. A presença de Jesus nas nossas vidas opera mudanças. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, Jesus é a nossa esperança. Portanto, confia, creia que Ele é a sua esperança, porque Ele pode mudar a sua história. Ele pode transformar o seu deserto em um manancial de bênçãos. Segunda coisa que eu quero aplicar na sua vida, na minha vida, é que eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. O versículo de número 28 e 29, os discípulos perguntaram a Jesus, quando ele entrou na casa, lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Queridos, é verdade que nós vivemos em um verdadeiro contraste. Nós falamos do céu, nós falamos da glória de Deus, mas nós ainda estamos nesse mundo, passando por sofrimentos, vivendo pandemias, vivendo incertezas, mas aquilo que cabe a mim e a você, que é confiar em Jesus, que é agir, nós devemos fazer. Jesus fala aos discípulos que eles tinham que orar, que eles tinham que jejuar, assim também eu e você devemos orar, devemos jejuar, devemos perseverar até o fim. O Senhor Jesus nos prometeu que irá nos levar para o céu, mas até lá há um caminho a ser percorrido, e esse caminho não nos exime de passar por problemas e tribulações, mas é a certeza que com Cristo conosco nós vamos chegar, porque somos mais do que vencedores. Quero concluir, no meio desse contraste que nós vivemos, temos esperança, razões para crer que Jesus é a esperança, porque Ele mesmo nos dá esperança, porque nós somos uma geração sofrida, mas uma geração que é socorrida pela misericórdia, pela graça do Senhor.
É uma geração desprovida de muitas coisas, mas é provida do autor e consumador de todas as coisas. Que nós possamos então caminhar doravantes na certeza que Cristo está ao nosso lado. E se Cristo está conosco, está ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Querido, eu quero convidar o Gabriel aqui, nós vamos estar cantando aquela canção, A Esperança para o Perdido. Ele vai cantar a primeira parte e nós estaremos orando. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como você está vivendo. Às vezes você está sem esperança. Começamos o ano 2021 e as perspectivas não são tão boas. Estão tanto quanto a de 2020. Eu não sei em quem você está depositando a sua esperança, mas eu quero convidar você, ao som dessa música, que você possa estar orando aí na tua casa, que você possa estar meditando nessa canção, que Jesus é a nossa esperança, a esperança para você, e a esperança é Jesus Cristo. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pela dor. E ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para você, A esperança para ao nós. cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus brotos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Deus bendito, nós te agradecemos, porque Jesus é a nossa esperança. Ele morreu ali naquela cruz do Calvário, para trazer-nos esperança, para ser a nossa esperança, em meio aos nossos sofrimentos, em meio à falta de provisão. O Senhor é a nossa esperança. Em meio à pandemia, o Senhor é a nossa esperança. Em meio às guerras que lutamos dentro da nossa casa, dentro da nossa família,
o Senhor é a nossa esperança. A esperança que o nosso lar, que a nossa família venha ser um pedaço do céu. O Senhor é a nossa esperança para nos vermos livres dessa pandemia. O Senhor é a nossa esperança para transformar o caos que nós estamos vivendo. Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Não temos poder para mover uma palha que seja, mas o Senhor, ó Pai, tem poder para mover céus e terras para abençoar um servo seu. Ó Deus, por isso nós queremos contar com a Tua presença na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, sendo a provisão, nos socorrendo diante de tantas coisas que nós estamos vivenciando. Ó Deus, como nós acabamos de ver na Tua palavra, assim como o Senhor foi a esperança para a vida daquele pai, para a vida daquele jovem, para a vida daqueles discípulos também, que viram a manifestação mais uma vez da graça do Senhor. Assim também, ó Deus, nós queremos contar, confiar que o Senhor é a nossa esperança, que o caos vai passar, que a tempestade vai passar, e nós vamos viver um tempo de bonança, porque assim o Senhor nos prometeu, a esperança para nós. Ainda que o mundo diga o contrário, ainda que as pessoas que estão ao nosso derredor digam o contrário, a esperança para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que se achegam ao trono da graça, e nós queremos fazer isso nessa hora. Ó Deus, visita os lares nessa hora, que o Senhor possa estar renovando a esperança, que o Senhor possa trazer a graça sobre a vida destes, ó Pai. Para os que estão enfermos, que o Senhor seja a esperança da cura. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor seja a esperança do emprego. Que aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor possa ser a esperança do renovo na vida destes. Ó Pai, abençoa as nossas vidas. É o que te pedimos. Pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento. Queremos agradecer você que esteve conosco até aqui. Queremos pedir você também que possa compartilhar essa mensagem. Você que tem uma rede social aí, compartilhe com seus amigos. Quem sabe Deus não vai usar essa mensagem para abençoar um amigo, um ente querido seu. Aos que estão aqui em São Miguel do Araguaia, eu quero convidar você a estar conosco aqui na nossa igreja. A partir das 19h30, nós teremos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E teremos também a ministração da Santa Ceia do Senhor. Venha participar conosco, venha adorar ao Senhor Deus nesse dia que o Senhor mesmo fez. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor possa estar sobre a sua vida. Se você puder, estenda uma das suas mãos, que nós queremos impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o povo de Deus, sobre o Israel de Deus, espalhado sobre toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Querido, que você tenha um bom domingo, que você tenha um bom almoço, e que Deus possa preparar o seu coração para que logo mais você possa estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, adorando, louvando e bendizendo ao Senhor. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.